Que Deus abençoe você poderosamente. Se essa palavra que você vai ouvir for interessante para você, ensinar você, trouxer crescimento espiritual, então passe adiante, curta, comente e compartilhe com quantas pessoas você quiser. O poder dessa palavra já está sendo liberado sobre você. Hoje eu quero falar sobre Mateus capítulo 28 e versículo 1. Não é de hoje que o dinheiro faz muitas coisas. Com o dinheiro você compra alimentos, compra vestuário, compra calçados. Com o dinheiro você tem as suas higienes pessoais. Com a higiene você paga a sua estadia, a sua moradia, você se transporta. Com dinheiro você viaja, você tira férias. Com dinheiro você compra medicamentos, tem acesso a consultas privadas. Com dinheiro você faz muitas coisas. Porém, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E é sobre isso que eu quero explicar para você. Não é pecado você ter dinheiro. Não é pecado você também pedir dinheiro para Deus. Mas o amor ao dinheiro é o problema de muitas situações na nossa vida, na nossa família, na nossa parentela, nos nossos amigos, na nossa sociedade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Por amor ao dinheiro, as pessoas não se falam, por amor ao dinheiro, as pessoas brigam, por amor ao dinheiro, as pessoas se matam, por amor ao dinheiro, as pessoas se separam, por amor ao dinheiro, muitas pessoas acabam vivendo uma vida totalmente oposta. Então, não é pecado ter dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro. E eu separei um texto aqui que fala exatamente de um momento de corrupção. O que é corrupção? Quando usa-se o dinheiro de forma ilegal. Quando se usa o dinheiro de forma ilegal, se chama de corrupção. Quando se compra uma verdade com o dinheiro. Quando se forja uma prova com o dinheiro. Quando se faz uma conspiração com o dinheiro. Isso é corrupção. E Mateus capítulo 28, versículo de número 15, fala assim, ó. Assim, os soldados receberam o dinheiro. Ó, escuta aí, tá? Assim, os soldados receberam dinheiro. Mateus 28, verso 15. E fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Muito bem. Jesus morreu. Jesus, ele foi crucificado. Então ele morre da morte de cruz. Ele morre de uma morte de cruz, não deixa de ser um assassinato. Jesus tem o seu corpo recolhido, é levado para um sepulcro envolto a pedra. Naquela época não era barato sepultar uma pessoa com uma sepultura de pedra, não era barato. Então, primeiro, a sequência, tá? Jesus é morto com a morte de cruz, o corpo dele é recolhido, é levado para uma sepultura, é selado uma pedra. O que vai acontecer? Como o corpo de Jesus não era o corpo de um homem natural, vai acontecer um fenômeno espiritual. Esse fenômeno espiritual chama-se de ressurreição. Qual é o nome? Ressurreição. Então Jesus ele vai ressurgir. Só que o sistema judeu, o sistema político, o sistema científico, eles não vão assumir que um homem foi capaz de ressuscitar. Porque outros deuses ou outros profetas também morreram. Mas nenhum desses profetas da época ressuscitaram. Então eles tentaram encobrir a ressurreição de Jesus. E para você entender o que está escrito em Mateus 28, verso 15, os soldados foram comprados para ocultar a verdade sobre a ressurreição de Jesus. Tá vendo? Então o problema, gente, não está em ter dinheiro. Não é pecado você ter dinheiro. Não é pecado você prosperar. Não é pecado você se tornar milionário. O pecado está em amar ao dinheiro. Porque quando se ama o dinheiro, você vai querer o dinheiro a troco de qualquer coisa. Os soldados receberam dinheiro para ocultar a ressurreição de Jesus. Por isso, eu quero ler aqui
o capítulo 28 inteiro, tá? Para você entender o contexto do que eu estou passando para você. E se você achar interessante esse comentário bíblico, por favor, curta, comente e compartilhe, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Mateus capítulo 28 diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ok? Então elas foram visitar o sepulcro. Aí no verso 2: E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Olha aqui para mim. Não foi, tá? Não foram as duas mulheres que tiraram a pedra para entrar no sepulcro. Elas não teriam força o suficiente. E elas poderiam ser acusadas lá na frente de terem roubado o corpo de Jesus. Deus, pela sua onisciência, por ele saber o que acontece na nossa vida antecipadamente, o que ele fez? Ele envia um anjo. E quando o anjo desce naquele sepulcro, acontece um terremoto. Qual é a primeira lição que eu aprendo aqui? Quando Deus envia o anjo, a terra estremece. Quando Deus envia o anjo, o ambiente que nós estamos, ele não suporta o peso da presença de Deus. Um anjo foi capaz de falar com Maria sobre Jesus. Um anjo foi capaz de destruir Sodoma e Gomorra. Olha o que um anjo faz. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Então, se um anjo é capaz de provocar um terremoto, se um anjo é capaz de provocar um terremoto, imagine um exército de anjos para te guardar, para te proteger. Eu não sei o que você está preocupado, não sei qual é o teu medo, mas tem anjos de Deus guerreando por você. Tem anjos de Deus lutando pela sua vida. Vamos lá. Vamos à aparência desse anjo. Sua aparência, eu estou lendo Mateus 28, verso 3. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve, ou seja, simbolizando a santidade. O lugar que este anjo veio, né, a origem desse anjo era o céu. Por isso que a palavra branco como neve representa a santidade de Deus. Vamos lá. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos, tá vendo? Quem são esses guardas? Esses guardas estavam protegendo o sepulcro de Jesus. Eu vou repetir. Se aquelas mulheres tivessem removido a pedra do sepulcro de Jesus, elas seriam acusadas de ter roubado o corpo de Jesus. Então Deus envia um anjo, esse anjo provoca um alvoroço ali, um terremoto, e o anjo remove a pedra. Foi o anjo. E os guardas que estavam protegendo o sepulcro, eles caem desmaiados como se estivessem mortos. Ou seja, eles vão perder a consciência, porque as coisas espirituais são para os espirituais. As coisas carnais são para os carnais. Não adianta você tentar, no espírito, convencer alguém na carne que não pensa nas coisas espirituais. Não adianta. E não adianta também uma pessoa viver na carne, querer compreender as coisas do espírito. Não adianta. Aí o verso 5 diz: o anjo disse às mulheres, não tenham medo, porque elas ficaram apavoradas. Você já imaginou? Você agora no cemitério da sua cidade, sozinhos. Tem 2 guardas lá. De repente, um ser com todas essas descrições que eu falei, abre o túmulo, remove uma pedra. No mínimo, você vai ficar atônito. Se você vê 2 guardas caindo como se estivessem mortos, você ia ficar apavorado, Olha para mim, é assim que o reino de Deus existe. O reino espiritual é assim. Olha aqui para mim. Tudo que está à nossa volta aqui é maquiado, é uma matrix. Nós fomos condicionados a tudo que está à nossa volta. Mas o reino espiritual é a coisa mais horrível do mundo.
Deus, ele não vê o Isaac aqui, ó, com uma polo amarela. Deus, ele olha a minha nudez. Deus olha para o meu coração. Deus olha o meu intelecto. Deus consegue me enxergar como uma ressonância magnética. Eu posso maquiar uma situação, mas Deus me conhece exatamente como eu sou. Ele conhece você como você é. Quando elas olham para esse cenário, elas vão ficar com um pânico terrível. Elas vão sentir um medo ao ponto que o anjo fala: não tenham medo. Elas vão se acalmar. E diz: sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Tá vendo? Esse anjo da parte de Deus, esse anjo já sabia qual era a intenção daquelas mulheres. Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas e sabe qual é a nossa motivação, sabe quais são as nossas intenções, porque ninguém falou para esse anjo que a intenção das mulheres era de fato entrar no sepulcro. Não, elas não revelaram a intenção, mas o anjo já sabia, ó, a intenção, procurar Jesus. O anjo já sabia que elas estavam procurando Jesus. Olha para mim, Deus sabe o que você está procurando para a tua vida. Deus sabe o que você quer para a tua vida. Deus sabe o porquê você tem chorado ultimamente. Deus sabe o porquê você anda tão com o coração preocupado ultimamente. Deus sabe porque a saudade tem também assolado o teu coração, porque elas sentiram saudades de Jesus. E aí, no verso 6 diz: ele não está aqui. O anjo falou com toda certeza: olha, o corpo de Jesus não está mais aqui. O corpo de Jesus não está mais aqui. Quando esse anjo fala para ela, ele vai dar uma prova dizendo: ressuscitou. Pronto. Isso foi o maior nó na cabeça dos judeus que não acreditavam que um homem poderia ressuscitar. Por isso, lá no versículo 15, houve a corrupção, e eu vou chegar lá. Os judeus até hoje não acreditam que Jesus ressuscitou. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Tá vendo? Foi quando o anjo convidou as mulheres para adentrar no sepulcro. E disse, ó, vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Então quer dizer, Jesus já havia ressuscitado e agora lá no caminho de Emaús, 2 discípulos estavam caminhando e Jesus já foi também em direção à Galiléia, ressuscitado em espírito, aleluia. Isso significa que Jesus está entre nós através do teu Espírito Santo. Isso significa que Jesus está entre nós através do Espírito Santo, porque ele está à destra do Pai, ele mora com o Pai, mas o Espírito de Deus está entre nós, no meio de nós. Quem pode sentir a presença dele? E diz assim, ó: lá vocês o verão, notem que eu já o avisei. Aí as mulheres, verso 8, saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Presta atenção, as mulheres, quando ouviram o anjo falar, e o anjo falou, vá depressa, elas obedecem de uma velocidade muito grande. Elas creram que aquela mensagem era uma mensagem de Deus. Olha aqui para mim, você precisa crer nas coisas espirituais. Não saia crendo naquilo que falam, mas creia naquilo que Deus envia como mensagem para você. Deus está dizendo para você: faça conforme a minha palavra. E não vai ter erro. Se você obedecer à palavra de Deus, você vai ver a glória de Deus. Aquelas mulheres queriam ver Jesus. E elas acreditaram no que o anjo disse, que ele ressuscitou. E quando o anjo disse, vá depressa, elas foram de imediato. Ou seja, elas obedeceram à voz de Deus. Pergunta, você tem ouvido a voz de Deus? Quando Deus usa um profeta, você acredita que Deus está falando na boca daquele profeta? Ou você fica duvidando, ou você fica pesquisando, ou você fica julgando? Elas acreditaram na boca daquele anjo.
Elas foram, verso 8, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Alegria e medo, dois sentimentos distintos. Ou seja, existem coisas na nossa vida que vão nos assustar. Existem decisões na nossa vida que vão trazer medo. Mas a alegria do Senhor é a tua força. Esdras disse isso. Não vos entristeçais os vossos corações, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Mesmo com medo, mesmo não entendendo nada, vá, obedeça a voz de Deus, porque a alegria do Senhor vai te fortalecer. Diante do medo de uma enfermidade, a alegria do Senhor vai te fortalecer. Diante de uma negociação, diante de uma porta fechada, a alegria do Senhor vai te fortalecer. E depois que elas se encheram de alegria, foram correndo anunciá-la aos discípulos de Jesus. Verso 9. De repente, Jesus se encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Oh, aleluia! Jesus apareceu para aquelas mulheres, provando que ele estava vivo, provando que ele não estava mais dentro do cemitério. Olha para mim, todos os profetas daquele tempo morreram e foram sepultados. Jesus foi o único profeta que morreu, mas ressuscitou. Os judeus não aceitam essa verdade, por isso que eles tentaram comprar com dinheiro a corrupção financeira. Versículo de número 9 fala que elas abraçam ele e o adoram. Gente, olha a importância de você adorar o Senhor. Olha a importância de você oferecer algo para Deus. Elas dobraram os joelhos e adoraram ao Senhor. O maior propósito nosso nessa vida é viver para Deus, é se prostrar diante dele, é adorar a ele. E elas deixam isso como exemplo. E ele fala pela segunda vez com elas, dizendo: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Jesus disse as mesmas frases que o anjo disse. Você percebe que as coisas dos céus são ligadas? Jesus disse a elas a mesma coisa que o anjo disse. Ou seja, as coisas de Deus são interligadas. Você já, de repente, ouviu uma palavra de um pastor, de um ministro, de uma levita, e de repente, num outro lugar, num outro ambiente, você ouve a mesma palavra, você fala: nossa, será que é combinado? Não é. Quando Deus quer falar com você, Ele usa meios, Ele interliga profetas. Deus está falando com alguém: obedeça a minha voz, aleluia. E aí, os guardas acordaram. Versículo 11, e eu vou terminar no 15, para a gente orar. Se você acha interessante essa palavra, aperta o curtir agora, por favor. Se você acha interessante, compartilha com alguém. Deixa o seu comentário, compartilha com alguém, tá bom? Agora, os guardas ficaram lá no sepulcro. E os guardas vão acordar do desmaio. Quando os guardas acordaram, eles vão dar o relatório daquilo que eles viram. Vamos saber o que os guardas falaram. Versículo 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E vocês sabem o que aconteceu. As mulheres foram lá procurar o corpo de Jesus. Aí houve um terremoto, o anjo desceu, falou para elas não ter medo, porque o corpo de Jesus não estava lá, e os guardas caíram desmaiados como mortos. Verso 12. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. É aqui que mora o perigo. Os guardas procuraram seus chefes, foram até a cúpula religiosa e eles vão dizer assim: presta atenção, se a gente falar que Jesus ressuscitou, todo mundo vai acreditar que realmente ele era um homem de Deus. Se a gente falar que Jesus ressuscitou, todo mundo vai saber que nós matamos alguém inocente. Então vamos criar um plano. É assim que o inferno faz para te prejudicar. É assim que o inferno faz para acabar com você.
É assim que o inferno faz para acabar com a verdade dos fatos e confundir com as mentiras. Eles vão fazer um plano para dizer que Jesus não ressuscitou. Eles vão criar um plano para dizer que foi roubado o corpo de Jesus. Vamos ler o texto. O inferno sempre se reúne em grupos. O inferno sempre se reúne com pessoas mal intencionadas para tentar cobrir a verdade, para tentar cobrir aquilo que é um fato. E por isso que lá no início da pregação eu disse para você que não é errado você ter dinheiro. Não é errado você pedir dinheiro para Deus. Não é errado você prosperar. O erro está em amar ao dinheiro. Porque quem ama o dinheiro ganha dinheiro acima de qualquer coisa. Aceita até a corrupção. Agora, quem ama a Deus acima do dinheiro, ganha dinheiro honestamente. E Deus honra e prospera mesmo. Vamos lá. Versículo de número 12, eles elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro. Tá vendo? Gente, esses líderes religiosos deram uma grande quantidade de dinheiro para quê? Para calar a boca dos soldados. Esse dinheiro aqui, é para você esconder que o sepulcro está vazio, que esse corpo foi ressuscitado. Vocês não vão falar isso para ninguém. Os judeus não podem saber da verdade. Os judeus não podem saber da verdade. Então, pega esse dinheiro aqui, tá vendo, gente? O que tem de pessoas hoje que se vendem por dinheiro. O que tem de pessoas que são prejudicadas por dinheiro. O que tem de pessoas que são passadas para trás por causa de dinheiro. O que tem de pessoas que às vezes são mandadas, para outros lugares por causa de dinheiro. A corrupção, a mentira, a ganância, né? E aí eles vão dizer assim, vocês devem declarar o seguinte. Olha o que os líderes religiosos falaram para os soldados. Vocês vão falar o seguinte, os discípulos dele, ou seja, os discípulos de Jesus, vieram durante a noite e roubaram o corpo. Tá vendo, gente? Para que os judeus não acreditassem na ressurreição, os religiosos, sabendo que o corpo de Jesus foi transformado e ressuscitado, eles vão pagar para os soldados falar que os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele. Tá vendo? É isso que está acontecendo hoje. Hoje, as pessoas boas estão se passando por ruins e as pessoas ruins estão se passando por boas. Quantas pessoas estão se dando bem, não é? Às custas de um erro, de uma falha, ou talvez de uma invenção, de um testemunho falso. Você percebe que até hoje os judeus não acreditam na ressurreição de Jesus, porque aqueles soldados ganharam dinheiro para falar que o corpo de Jesus foi roubado. E se o corpo foi roubado, então não foi ressuscitado. Quem está entendendo isso? E aí, o versículo continua dizendo, os discípulos dele vieram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Verso 14, se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Tá vendo, gente? Quando o mal se reúne, um protege o outro. Um protege o outro. Satanás, ele é astuto em enganar. Cria situações, elabora planos. Mas eu quero ser profeta de Deus. Todo plano maligno contra a sua vida já caiu por terra em nome de Jesus. Posso ver glória a Deus? Todo plano de Satanás contra a tua história está caindo por terra em nome de Jesus. Versículo 15. Assim, os soldados receberam o dinheiro. Cadê aqui o texto? Vamos lá. Espera lá, só um minutinho. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Tá vendo? Dinheiro de corrupção. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje, os judeus não acreditam que Jesus
ressuscitou. Então, quer dizer, uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Você já imaginou uma nação inteira acreditar numa mentira? Você vê que a Bíblia fala que Satanás, ele é o pai da mentira. Satanás, ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é um instrutor do engano. A palavra de Deus, ela é tremenda. Então, eu repito, buscar em Deus dinheiro não é errado. Eu afirmo para você, você buscar a prosperidade não é errado. Você querer trabalhar, ganhar dinheiro, não é errado. O que você não pode é amar ao dinheiro. Porque quem ama o dinheiro, aceita dinheiro errado. Agora, quem quer prosperar vai trabalhar honestamente, vai devolver o dízimo, que é de Deus, vai ser contribuinte, vai ajudar o próximo, e nessa semeadura você vai prosperar legalmente. Quem está entendendo isso? Agora, pessoas que não querem ser honestas, elas vão aceitar dinheiro de qualquer forma, porque elas querem crescer, elas querem prosperar, mas não prosperar em Deus. Elas querem prosperar segundo a visão delas. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz do mal. Então você pode ter dinheiro, você pode lutar para ter dinheiro. Com dinheiro você compra, com dinheiro você vende, você paga um tratamento, você paga a sua energia, você paga o seu aluguel, você paga o seu financiamento. Então o dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro pode se tornar uma maldição. Foi isso que aconteceu com os soldados. Os soldados sabiam da verdade, eles aceitaram dinheiro para esconder a verdade e, no juízo final, esses soldados que morreram depois vão ter que dar conta dessa mentira que levou os judeus a acreditar até hoje que Jesus não ressuscitou, que o corpo de Jesus foi roubado. Se essa palavra falou com você, se trouxe ensinamento para a tua vida, curta agora, comente, deixe o seu pedido de oração e compartilhe para o maior número de pessoas. Lembre-se que o justo não se justifica. Permaneça na fé e até o nosso próximo encontro.